da Manhã. E a gente tem agora uma participação mais do que especial. Estamos ainda dentro desse assunto de inclusão, né, de valorização das pessoas com deficiência. E nós temos representantes importantes desse assunto dentro da política brasileira. E ela é do estado de São Paulo, o que nos dá maior alegria ainda. E além disso, Carol, ela é a primeira mulher a ser membro do Comitê da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. É a primeira mulher, é a primeira brasileira é mulher e faz parte desse comitê, e tomara que no próximo ano ela seja aí levada novamente, né, reencaminhada a este comitê. Vamos conversar agora com a senadora Mara Gabrilli, do PSD, senadora por São Paulo, que vai nos atender ao vivo e com exclusividade. Muito bom dia, obrigado por atender o Jornal da Manhã da Rádio Máxima, senadora. Bom dia, nós estamos muito felizes. É o máximo falar com a Rádio Máxima essa manhã. Quero cumprimentar todo o Vale do Paraíba, a Carol, o Felipe, Orville. Cadê meu café com canela? Seu café com canela está esperando a senhora aqui na emissora. Já fica o convite, será muito bem-vinda quando estiver viajando aqui pelo Vale do Paraíba, por Guaratinguetá. A gente faz questão de servir esse café para a senhora. Ai, muito obrigada. Eu vou aí cobrar. Vem sim. Obrigada pela presença, é um prazer enorme falar com a senhora sobre essa causa também, super importante, que a gente defende, que a gente briga, a gente luta. Aqui na bancada estamos também com a Kátia Massini, psicóloga, presidente de um movimento importante aqui da cidade, que é o Mais Sobre TEA. A Adriane é mãe de um adolescente autista, também empresária, integrante desse movimento, e batendo esse papo super importante, e a gente incluindo agora a senadora Mara Gabrilli nessa questão. A Mara, que é uma defensora, é uma lutadora pela causa e está conquistando questões importantes na nossa política brasileira para mudar a realidade dessas pessoas. Mara. Nossa, eu fico tão feliz de vocês trazerem esse assunto cada vez mais. A gente precisa discutir isso. Eu quero cumprimentar a Adriana. Acho que, em nome da Adriana, cumprimentar todas as mães e familiares de pessoas com o transtorno do espectro autista e outras deficiências, principalmente as intelectuais, que a gente sabe que são aquelas onde a família mais sofre, né? E as pessoas também. Cumprimentar a Kátia, que é minha colega, que eu sou psicóloga. Eu também. sei. Bom dia. Dizer que, nossa, a gente está às vésperas do dia 2, nosso dia azul. Eu queria contar para vocês, sabe, principalmente para Adriana, o que foi para mim ter o privilégio de ter sido escolhida relatora da lei que instituiu a política pública para quem tem transtorno do espectro autista. Porque eu confesso que, por mais que eu já tivesse tetraplegia há muitos anos e já trabalhasse primeiro como sociedade civil, fundadora de ONG, e depois como política para esse tema, eu desconhecia o tamanho do buraco negro que viviam as famílias que tem alguém que nasce com autismo, a começar pela demora de um diagnóstico. E para isso, algo que a gente tem trabalhado muito é no Conselho Federal de Educação. Por quê? Porque é lá, no Conselho Nacional de Educação, que a gente vai conseguir colocar o autismo como uma disciplina obrigatória, não só na medicina, como na psicopedagogia, na pedagogia, porque a gente precisa fazer com que os profissionais tenham mais intimidade com o tema para poderem diagnosticar precocemente. Porque a gente sabe, né, Adriana, a diferença que faz um filho diagnosticado precocemente e que possa ter todos os recursos possíveis. Por quê? Porque essa criança pode se desenvolver muito. Exatamente, é super importante tudo isso, né, Adriana? Se você quiser até dar o seu cumprimento à senadora. Eu quero dar um bom dia para você, senadora, e agradecer
esse carinho que eu vejo que você fala com muita emoção, não é uma coisa que você só comenta, dá para ver que realmente você se importa com tudo isso e sabe do que uma mãe passa. Eu até fiquei um pouco emocionada, porque realmente é como estar no escuro quando a gente começa a ter o diagnóstico e não sabe para onde ir, como começar. E é uma caminhada longa, sem fim, né? E é bom poder contar com pessoas que realmente entendem e se importam com o que a gente passa. Isso é muito importante, esse suporte todo. E a gente precisa realmente mudar esse quadro e correr atrás para que futuramente as outras crianças possam ter esse diagnóstico cedo, porque até estava comentando aqui com a Kátia, quanto diagnóstico tardio, né? Quantas pessoas aí que se descobrem autistas aos 30 e poucos, aos 40, com diagnóstico do filho autista, aí começa a se entender. Parece que perdeu a vida, né? A vida ficou e poderia ter sido outra coisa. Tanto que a lei leva o nome da Berenice Piana, que é uma mãe de autista. Eu acho que isso é muito simbólico. Eu já comecei falando das mães, porque, assim, o que chegava de mãe para mim, Carol, Felipe, Orville, Kátia, todos vocês, assim, dizendo que desde o dia que o filho nasceu, que só ouviu não. Ah, eu preciso matricular meu filho. Não tem vaga. Ah, eu preciso comprar isso para o meu filho. Não tem isso para o seu filho. Ah, o seu filho não serve aqui. O seu filho não pode. O seu filho não tem. O seu filho... Então, assim, isso me deu uma agonia, porque eu falei, como é que existe um segmento que ouve não o dia inteiro? E eu desconhecia isso. E aí, eu comecei a me dedicar e perceber assim, o quão é difícil. A gente está longe de chegar no modelo perfeito, né? Porque a gente não lida, a deficiência não está na gente só. A deficiência está no meio, a deficiência está nas cidades, a deficiência está na cabeça de quem não tem a deficiência. Em todos esses lugares que a gente mal fala, é onde existe mais deficiência. Porque, assim, se a gente tivesse, né, a infraestrutura urbana das cidades perfeita para quem quer ir e vir, se a gente tivesse as escolas com alunos, coordenadores, familiares, professores, funcionários, de toda sorte de pessoas que vão se relacionar com os alunos, precisam ter conhecimento, precisam conhecer os diferentes universos que existem, porque as pessoas são diferentes. O problema é que tudo foi construído para pessoas padrão, que pensam de uma forma padrão, que têm um tamanho padrão, que ouvem de uma forma padrão. E isso não é a sociedade. A população é muito diversa. Por isso que eu acho assim encantador trabalhar com a diversidade e aprender com essa diversidade. Porque, assim, quando uma criança chega numa escola e começa a conviver com um aluno que tem síndrome de Down, com um aluno que tem autismo, com outro que é surdo, essa criança, ela não forma a barreira de atitude que é tão difícil derrubar nos adultos. Fazer uma rampa, por exemplo, é muito fácil. Basta cimento, água, cal, vai lá e faz a rampa. Agora, para que essa rampa aconteça, precisa ter uma modificação na cabeça de alguém. E essa barreira de atitude é mais difícil de derrubar do que uma parede que impeça o ir e vir de um cadeirante, por exemplo. Ou aquela barreira que está dentro da cabeça do gestor de RH de uma empresa, que não contrata um funcionário porque na cabeça do gestor de RH, aquele funcionário cego não iria conseguir fazer. Mas não é o funcionário de RH que se pôs no lugar do outro e ele que na cabeça dele tem o capacitismo. Na cabeça dele o cego não vai conseguir, porque ele julga que ele não conseguiria. Então, por isso que é importante a gente ter, assim, nesse Jornal da Manhã aí no Vale do Paraíba, essa consciência, essa reflexão,
porque a inclusão, ela se faz de dentro para fora, é do coração para o mundo. E a gente não precisa ter alguém com deficiência para fazer inclusão. Olha para o lado, olha para o vizinho, vê quem está perto. Será que ele está bem? Será que ele está vivendo bem? Será que a calçada da sua casa permite que uma pessoa passe com autonomia e liberdade? Que um idoso não caia e não quebre o tornozelo? Tudo isso é inclusão, tudo isso é cidadania. Por isso é importante de nós todos refletirmos, porque um dia a gente vai ser idoso, né, Adriana? Imagina, Carol, que a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos. Orfília, a gente vai ter mobilidade reduzida, vai raciocinar de forma mais lenta. O Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E aí a gente vai precisar de todos esses recursos que são tão difíceis para as pessoas com deficiência hoje. E lembrando que o autismo é uma forma diferente de raciocínio mental. É uma forma mental diferente. E essas pessoas, elas podem se transformar, elas podem se desenvolver, elas podem chegar em lugares que a gente não imagina. Por isso, elas precisam, sim, do nosso acolhimento, do nosso olhar de grandeza, de conseguir vislumbrar um futuro. Porque é isso que muitas vezes falta. Eu vejo muitas mães, Adriana, falando assim: ah, meu filho não brinca porque ele tem deficiência. É esse filho que tem que brincar, mãe. É esse filho que precisa mais do brinquedo e da brincadeira, porque é isso que vai desenvolver. E a convivência com os outros é importante para as outras crianças. Como que a gente pode privar uma criança sem deficiência de conviver com uma criança que tem deficiência? A gente está tirando riqueza do desenvolvimento dela. A gente está tirando um olhar 360 graus. Por quê? Porque uma criança, ela enxerga outra criança como uma criança que tem potencialidades e dificuldades como ela, que consegue fazer coisas que ela não faz e que não consegue fazer coisas que ela faz. Essa é a troca. Eu nunca vou esquecer, sei lá se estou falando demais, mas eu nunca vou esquecer de uma criança. Nossa, Felipe, isso me emocionou demais. A Kátia deve ter passado por situações parecidas. De uma criança que conviveu com outra na escola. O melhor amigo dela era o João, que tinha síndrome de Down. E a criança, que eu esqueci o nome, vamos dizer que, sei lá, que era a Joana. E a Joana olhava o João e os dois conviviam, até que a mãe da Joana, que não tinha síndrome de Down, perguntou: o que o João tem de diferente de você? Esperando, né, uma resposta técnica. Aí a menina virou e falou: a franja. Que belezinha, que pureza, né, das crianças. E que lição que a gente tem. E às vezes ela vai fazer uma maldadezinha, ela faria se tivesse ou não deficiência. Sabe? Não é a deficiência que é, sabe? O destaque, né? O destaque disso. Isso é convivência entre crianças. Então, a gente precisa disso. Isso enriquece a todos nós. Eu falo que eu admiro as pessoas com deficiência, porque para sair de casa já tem que ficar matando um leão a cada minuto. Então se transformam em pessoas muito aguerridas, sabe, muito lutadoras, que não enfraquecem com um probleminha qualquer, que tem esse espírito de superar e passar por cima e falar: não, vamos continuar, a vida continua, e tem um lado da vida que é bonito e vale a pena ser vivido, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não escute, mesmo que eu não caminhe, mesmo que eu tenha um funcionamento mental diferente. Que aula que a gente recebeu aqui, né? Que magnífico poder conversar com uma pessoa que também é engajada, que está no meio político, que enxerga tudo isso e é a voz da população, dessas mães. A gente se emociona aqui até ouvindo o relato da Adriane e também da senadora.
é fantástico. A gente sabe que tem jeito, a gente sabe que tem como, precisa de vontade política. A gente já caminhou, né, de certo ponto, se você for analisar anos atrás, estamos numa caminhada, tivemos alguns avanços. Eu queria destacar aqui um avanço também, que foi aprovado na quarta-feira, se não me engano, por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, um projeto de autoria da senadora que determina que o empregado com filho com deficiência tenha prioridade na marcação de férias. E é isso que a gente quer, isso que a gente espera, que mais pessoas se envolvam com essa causa. A gente é muito orgulhoso de ter a Mara ali à frente no Senado, por São Paulo, lutando, brigando e trazendo essa realidade, né, Kátia? Sim, né? Bom dia, senadora. Me emocionei com as suas palavras, também como profissional. E a senhora falou da importância do diagnóstico precoce, e para essa semana o nosso movimento Mais Sobre TEA, junto com várias instituições, a gente organizou um e-book com os primeiros, um livreto digital com os primeiros sinais de autismo, né, em bebês, e também sinais de alerta em autismo em adultos. São 2 e-books que nós estamos lançando essa semana para ajudar nesse diagnóstico e na identificação e na busca de tratamento, né? Então foi uma questão que a gente também olhou com muito carinho. Senadora, nós temos uma pergunta aqui que diz respeito. O plenário do Senado, ele aprovou a lei que obriga a criação de centros de assistência integral à pessoa com transtorno do espectro autista. Aqui na nossa cidade, houve um início para que esse centro acontecesse, mas existe muita burocracia que muitas vezes em 4 anos não conseguimos efetuar esse sonho, esse desejo e essa necessidade. Como a senhora tem visto a efetivação desse serviço no nosso país? Olha, Kátia, vou ser sincera. Primeiro, parabéns pelo manual. A gente quer ajudar a divulgar, é tão importante. Depois que, assim, não tem acontecido na velocidade que a gente gostaria, né? Mas a gente tem uma capilaridade pelo Brasil de CAPs, que ela é muito grande. O problema é que a gente tem CAPs, né, que são frequentados por pessoas que utilizam álcool e drogas. Sim. Tem os CAPs infantos juvenis e CAPs adultos. O que a gente adoraria era espalhar o Brasil de CAPs azul, ou que fossem os CERs, que são Centros Integrados de Reabilitação, centros especializados em reabilitação, que eles não têm a capilaridade dos CAPs. Mas a gente tem, por exemplo, muitas APAES pelo país. Então, eu acho que o nome importa pouco. O que a gente precisa é de espaços onde a criança, ou o jovem, ou o adulto que tenha o transtorno do espectro autista não se desequilibre, não saia do prumo porque tem alguém gritando ou porque tem alguma coisa mais agitada acontecendo, e que tivessem espaços que fossem elaborados adequadamente para essas pessoas. Então, isso já seria o primeiro passo, o entendimento de que essa mistura muitas vezes não é salutar. Só que a gente se depara com vários municípios que não têm. Então, a gente precisa ainda utilizar e melhorar esses equipamentos de saúde para poder receber toda essa contingência. Cada ano que eu leio, parece que o número de pessoas que nascem com transtorno do espectro aumenta, né? A prevalência aumentou muito. Quando eu comecei, estava em mais de 100. Ontem eu li 44. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Senadora, nós temos a última pesquisa pelo Centro de Diagnóstico de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, a CDC. Cada 36 nascidos, um é autista. Essa é a nova prevalência que saiu agora. 36 nascidos, um é autista. É um estudo feito nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente... Daí a gente pensa, como é que pode, né, você
ter preconceito, você excluir, você ter tanta ignorância muitas vezes com relação a um tema, se o contingente é tão gigante, né? Sim. Assim, é um número que saiu totalmente do nosso espectro. A gente não imaginava que isso poderia ter um crescimento. E muito disso porque o diagnóstico também está aparecendo. Então, a gente está descobrindo crianças e jovens que a gente ignorava que tinham o transtorno do espectro. E se a gente pensar em termos de país, são mais de 5 milhões de brasileiros dentro do espectro. Se a gente fizer um parâmetro aí, são mais de 5 milhões. Né? Então, políticas públicas têm que ser pensadas. Se a gente pensar numa sala de aula, tem 30, 40 alunos, né? Então, é realmente alarmante e a gente tem que pensar mais nessas políticas públicas, como a senhora tem nos auxiliado. Nossa, gratidão. Você falou de educação. Gratidão. Assim, imagine um professor que é qualificado para dar aula para um autista. Ele está preparado para dar aula para qualquer tipo de aluno. Tenha ele transtorno do espectro autista, tenha ele TDAH, dislexia, seja ele distraído, tenha ele altas habilidades. Se um professor está treinado para dar aula para um autista, ele está treinado para dar aula para todo mundo. Olha a importância disso. E lembrando, na escola, todos vocês aí, Felipe, Orville, Kátia, Adriana, todo mundo, Carol, pensa na escola, pensa no professor. Se você vai pensar na escola, você não vai lembrar da matéria de geografia, da matéria de história, da conta, da matemática. Você vai lembrar do afeto que você tinha daquele professor, da relação que você tinha com o professor. É o afeto, a emoção, que é a memória que vai ficar. Então, a gente quer que os nossos alunos que tenham autismo ou qualquer outro tipo de deficiência, ou mesmo que tenha alguma outra questão, uma dificuldade no momento da educação, a gente quer que eles lembrem da escola, que eles pensem na escola como um lugar acolhedor, como um lugar que tem amor. Isso que vai fazer a diferença para o resto da vida. Não é a matéria, é a forma como ele é tratado. Claro que a matéria vai contar, mas o que a gente precisa é esse preparo, esse acolhimento, sabe? Para aquele aluno sentir que ele participa do mundo, que a ideia dele é importante para construir um mundo melhor, que ele pode exercer cidadania. Eu nunca vou esquecer quando eu recebi um grupo de 15 alunos com síndrome de Down, que eu os convidei para fazer vistoria de calçadas, para eles aprenderem o que era uma calçada acessível. Eles eram todos adolescentes, daí eles fizeram todas as referências que deveriam ser transformadas e eu peguei um e fui com ele levar diretamente na mão do prefeito. Senadora, eu queria aproveitar e fazer um convite à senhora em junho para participar do nosso simpósio aqui em Guaratinguetá, porque a sua experiência de vida e política, né, é muito grande e para estar falando também para os nossos gestores. E é um simpósio que reúne gente do Brasil tem mais inteiro. De quase 1.000 pessoas, mais 2.000 pessoas no auditório da Escola de Especialistas de Aeronáutica aqui em Guaratinguetá. Convite em junho para a senhora vir aqui no nosso simpósio. Aí nós vamos servir o famoso café com canela para a senhora. E aí, Kátia e Adriana, nós vamos pegar algumas pessoas com deficiência e sair na rua para Vamos, com certeza. Aliás, eu vou convidar a senhora então para vir na caminhada, então domingo, agora domingo às 9 horas, nós vamos ter uma caminhada maravilhosa, às 9 horas ali em frente à FEG, vai ter pipoca, algodão doce, sorvete. Sabe o que nós vamos personagens, né? Sabe que nós vamos fazer muita acontecer? alegria. Convido a todos também que estão ouvindo para participar da caminhada com a gente que eu ali vou na praça. Ansioso. Eu vou. Nós vamos falar disso. A gente só vai. Calma. Nós vamos fazer chegar lá no gabinete da senadora
a camiseta do nosso movimento. Combinou? Combinado. Vamos combinar, vamos fazer chegar. E aí, quando chegar, senadora, a senhora veste a camiseta, faz um videozinho e manda pra gente aqui colocar nas nossas mídias sociais. Eu vou. Tá bom? Vou fazer isso. Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho da senhora, pela gentileza, pela coragem. Muito obrigado mesmo, a gente se sente honrado do nível da nossa conversa, do nosso diálogo aqui em nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês. É sempre muito emocionante falar desse tema, porque acho que quando a gente fala disso, a gente cresce, a gente vê o mundo de outro jeito. E isso é conseguir ver o mundo e conseguir resgatar a felicidade de uma forma mais fácil. Então, que todos tenham um dia, uma semana muito feliz. E muito obrigada, gratidão pela entrevista. Gratidão. Maravilha. Eu que agradeço, senadora. Obrigada. Obrigada.